Manos e manas, sumanos, sumanas, suprimos, suprimas, parentes. Carlos Augusto Ramos, consultor ecossocial, em 2021, também falando sobre pagamento por serviços ambientais. Comecei essa série ano passado, terminei ela, eu acho que foi setembro de 2020. De lá para cá, muita coisa mudou. Dei um tempo, fui fazer outros projetos, e aí senti recentemente a necessidade de fazer mais um vídeo, o quinto vídeo dessa série sobre PSA, Pagamento por Serviços Ambientais. E desta vez, o que a gente está pensando? Desta vez, a gente está pensando em falar e perguntar: o sequestro é do carbono ou da Amazônia? Porque há uma corrida pela venda de créditos de carbono. E é isso que eu quero tratar neste vídeo aqui. O que nós vamos falar? Fazer uma pequena memória do episódio 4, em que o pagamento por serviços ambientais está em função do respeito aos PCTs, explico. Falar também sobre a Lei 14.119, de 13 de janeiro de 2021, motivou a fazer esse vídeo. Falar sobre a fome, a peste, a dúvida. A corrida por crédito de carbono e terminar com: é preciso ter prudência em nome das crianças. Vamos lá. Memória, episódio 4. F de respeito aos PCTs é igual a PSA. Pagamento por serviços ambientais está em função do respeito aos povos e comunidades tradicionais. Relembrando que a Convenção 69 da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, afirma a existência dos povos indígenas e não indígenas como sujeitos coletivos de direitos face às suas características socioculturais, econômicas e de territorialidade. E uma das principais ferramentas para você afirmar essa convenção é o protocolo comunitário de consulta prévia, livre e informada. E aí uma imagem do protocolo lá da comunidade Abacatal, aqui de Ananindeua. Países sul-americanos como a Colômbia têm na força de seus conselhos comunitários o direcionador dos debates sobre mercado de carbono. Falei isso na última visão sobre esse processo. E termino lá falando que a floresta tem mais valor do que preço. Puxei da análise de Mariana Mazzucato, uma das maiores economistas do mundo, que hoje fala que a floresta tem mais valor do que preço. Lei número 14.119, de 13 de janeiro de 2021, pagamento por serviços ambientais. Eu quero tratar da lei, então vai ser um pouco assim, um pouco detalhista, não como deveria ser, mas o vídeo só me permite meia hora, daqui só tem meia hora de vídeo, mas eu queria falar um pouquinho dessa lei e alguns pontos que eu considero essenciais de ser entendido. Primeiro, esta lei define conceitos, objetivos, diretrizes, ações e critérios da implantação da Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais e institui, nesta lei, o Cadastro Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais e o Programa Federal de Pagamento por Serviços Ambientais. Então, dispõe também isso sobre os contratos de pagamentos por serviços ambientais. Então, assim, uma lei que tem um cadastro, que tem um programa, e que trata da política desse tema. Então, o artigo 2º, no seu inciso 4º, fala o seguinte: o pagamento por serviços ambientais olha o conceito, segundo a lei, transação de natureza voluntária mediante a qual um pagador de serviços ambientais transfere a um provedor desses serviços recursos financeiros ou outra forma de remuneração nas condições acertadas, respeitadas as disposições legais e regulamentares pertinentes. Muito importante entender o conceito de pagamento por serviços ambientais. O pagador de serviços ambientais é o poder público
a organização da sociedade civil ou agente privado, a pessoa física ou jurídica, de âmbito nacional ou internacional, e prover o pagamento dos serviços ambientais. Bacana. Vamos lá. E o que é o provedor de serviços ambientais? É a pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, ou grupo familiar ou comunitário que, se preencher todos os requisitos, né, de elegibilidade, mantém, recupera ou melhora as condições ambientais dos ecossistemas, né? Então, as comunidades são os provedores de serviços ambientais. Talvez a parte mais importante, ser provedor de serviços ambientais, ambiental segundo esta lei. Quais são as modalidades de pagamento dos serviços ambientais? Vamos lá. 1. Pagamento direto, monetário ou não monetário. 2. Prestação de melhorias sociais a comunidades rurais e urbanas, aos provedores, né? 3. Compensação vinculada à certificação de redução de emissões por desmatamento e degradação. 4. Os títulos verdes, os green bonds. 5. O comodato. E 6. A cota de reserva ambiental. Vamos ver aqui o comodato? Peraí, aqui que eu tenho que pegar aqui minha cola. Vamos ver aqui o comodato, o que significa no meu pequeno dicionário jurídico. Meu pequeno dicionário jurídico. Vamos ver se consigo ler sem óculos. Vamos lá. Comodato é um empréstimo gratuito estabelecido em contrato de coisa não fungível, o qual deve ser restituída no tempo convencionado. Isso é o comodato. E o fungível, eu estava lendo aqui, é aquilo que não se estraga. Então, resumindo, é um empréstimo gratuito estabelecido em contrato de uma coisa que não se estraga, que não se deteriora. Ou seja, imagino que uma posse, uma propriedade. Então, é importante saber o que é comodato nesse jogo aqui da lei. Então, cota de reserva ambiental, que é assim, você procura essas áreas, eu vi um caso parecido, isso que eu vou comentar, na divisa entre Corralinho e Breves, em que uma empresa que era de um outro município fez um cadastro ambiental rural numa região de Corralinho e queria negociar sobre essa cota de reserva ambiental nesta área. Mas aí teve problema porque a comunidade local que morava lá disse, não, eles não moram aqui. Problema. E que acabou a empresa se retirando dessa tentativa de estabelecer nesse local uma cota de reserva ambiental e colocar no mercado. Mas o que me chama a atenção aqui são esses títulos verdes, os green bonds. E quando se fala de mercado rentista, de mercado financeiro, né, eu ainda preciso absorver mais, entender mais o que isso pode ter em termos de impacto na vida amazônica, né? Vamos pensar. O artigo 4º fala o seguinte: a política nacional de pagamento por serviços ambientais deverá integrar-se às demais políticas ambientais. Então, vamos lá. Que políticas? A do meio ambiente, da biodiversidade, de recursos hídricos, sobre mudança do clima, de educação ambiental, e essa aqui é uma parte importantíssima, de acesso ao patrimônio genético, proteção e acesso ao conhecimento tradicional associado. Sobre repartição de benefícios para a conservação e uso sustentável da biodiversidade, ao SNUC, o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, e ao Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural. Então, a Política Nacional de Serviços Ambientais, ela precisa dialogar com essas outras políticas e as suas regras e normas existentes. Importante entender isso. São diretrizes da Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais. O reconhecimento do setor privado, bacana, das OCPs, né, das outras organizações não governamentais, como organizadores, financiadores e gestores, ou seja, fazer meio de campo, pode ser uma ONG, pode ser uma fundação, pode ser um instituto, pode ser um setor privado, uma empresa, né,
faz esse meio de campo, né? Com financiadores e gestores de projetos de pagamento por serviços ambientais, paralelamente ao setor público, e como indutores de mercados voluntários. Tá. E, parte importante, são diretrizes da Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais, a publicidade, a transparência e o controle social nas relações entre o pagador e o provedor. Entre o pagador e o provedor. Isso está escrito na Lei de Pagamento por Serviços Ambientais, ressaltando publicidade, transparência e controle social. No artigo 6º fica criado o Programa Federal de Pagamento por Serviços Ambientais, no âmbito do órgão central do SISNAMA, do Sistema Nacional de Meio Ambiente. E o artigo 8º pode ser objeto do Programa Federal de Pagamento por Serviços Ambientais terras indígenas, territórios quilombolas e outras áreas legitimamente ocupadas por populações tradicionais, mediante consulta prévia nos termos da Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho, OIT, sobre povos indígenas e tribais. E lembrando que comunidades tradicionais estão dentro desses atores, fazem parte desses atores de povos indígenas e tribais. Fundamental entender isso. Artigo 11, o poder público fomentará. A regra diz, a lei diz, o poder público fomentará a assistência técnica, a capacitação para a promoção dos serviços ambientais e para a definição da métrica de valoração. Cara, como a gente vai calcular? O poder público está dizendo que ele vai ajudar a fazer o cálculo, a definir o que é, o quanto essa floresta pode produzir ou pode evitar, digamos assim, em toneladas de carbono que sai para a atmosfera. Então, esse cálculo, o poder público está dizendo o seguinte, ele fomentará a ciência técnica, né? E a capacitação para que seja feita essa métrica. Também fazer o monitoramento, a certificação, bem como de preservação e publicização das informações. Então, o Estado brasileiro, ao aprovar essa lei, ele diz que ele é um ator fundamental. Ele é um ator que media, ele é um ator que fomenta. Ele precisa estar presente nessa discussão de PSA, obviamente. No artigo 15º, que o Programa Federal de Pagamento por Serviços Ambientais contará com o órgão colegiado, para monitorar, né, os investimentos realizados pelo programa, avaliar os objetivos e diretrizes, né, e propor os ajustes. E será feito a cada 4 anos. Ah, interessante. Comporão o colegiado as organizações da sociedade civil que trabalham em prol da defesa do meio ambiente, bem como as que representam provedores de serviços ambientais, como povos indígenas, comunidades tradicionais, agricultores familiares e empreendedores familiares rurais. Então, o colegiado, o conselho, a participação popular, ela está dita aqui. E é preciso cobrar que isso seja efetivado. A fome, a peste, a dúvida. Vou começar pela peste. Todo mundo sabe, pandemia de Covid-19. Mas agora chega também a fome. Chega também a fome. Olha, nós temos uma queda do poder aquisitivo do salário mínimo. Eu vou chegar lá. Por que eu estou raciocinando assim? Vou chegar lá. Segundo o recente relatório da Oxfam, saiu agora, dia 10 de agosto, 64% da redução da desigualdade de renda entre os domicílios entre 95 e 2014 teve como origem a política de valorização real do salário mínimo. Então, esse gráfico que eu apresento aqui, que foi tirado do relatório, ele mostra que o salário mínimo tinha um poder muito grande, era um poder que afetava positivamente as famílias no país, e que isso começou a estagnar a partir de 2016, cara.
Então, assim, a Constituição Federal de 88 ampliou os benefícios previdenciários e assistenciais à população rural, que agora está sofrendo. Então, com a Constituição, os titulares que já estão limitados a uma pessoa por família recebiam ali meio salário mínimo. Então, a partir de 88, os parâmetros para a população foram estendidos, né, em termos de idade, 60 anos para homens e 55 para mulheres, 5 anos a menos do que trabalhadores urbanos, e um piso de benefício de um salário mínimo. Então, realmente, nós tivemos um ganho em salário mínimo fantástico no país, mas que isso está tendo queda. E, para acompanhar isso, nós temos também, do ponto de vista da participação das pessoas na análise coletiva sobre a fome, um enfraquecimento do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, do CISAM, e também do Conselho Nacional de Segurança Alimentar, que é o CONSEA. Então, o sucesso desses dois conselhos, do CISNAM, do CISAM, desculpa, do CISAM e do CONSEA, eles conseguiram, na sua atuação, na sua crítica e mobilização das pessoas, conseguiram tirar o país do mapa da fome em 2014. Mas, porém, né, a fome está voltando. A fome voltou. Conforme dados do Grupo de Pesquisa Alimento para a Justiça, publicado no Brasil de Fato, 125 milhões de brasileiros sofrem com insegurança alimentar durante a pandemia de Covid. Então, esse número equivale a quase 60% da população do país. Caramba, é muita gente. Cara. E eu faço parte da campanha Marajó Vivo. Aqui tem um post pedindo arrecadação, né, pedindo que as pessoas doassem, né, porque realmente a coisa ficou muito difícil para as pessoas, né? E a FAO, segundo o Brasil de Fato, né, no seu relatório recente, apontou que 23% da população brasileira, em 2018 e 2020, deixou de comer por falta de dinheiro, ou precisou reduzir a quantidade, a sua qualidade de alimentos, né? Segundo a pesquisa de orçamentos familiares do IBGE, quase metade das famílias, esse estudo é de setembro de 2020, quase metade das famílias das zonas rurais do Brasil passou a conviver com segurança alimentar. Pessoas da zona rural, pessoas do campo que produzem comida, mas elas também estão sofrendo. 44% do total das pessoas do meio rural estão com insegurança alimentar. E aqui registrada a cristã iniciativa do padre Júlio Lancelotti. O país todo enfrenta a fome novamente. O país todo. Uma oportunidade que nós tínhamos, né? E nós temos, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que deveria ser amplamente incentivada e ser consagrado nos municípios como um modelo de economia circular, infelizmente não é adotado como deveria. No Marajó, onde eu trabalho muito, nós temos aí uma média histórica, e o último dado oficial, infelizmente, de 2017, mas que nos apresenta que a gente nunca passou da linha de 30%, que é o mínimo que as prefeituras deveriam comprar em termos de produtos da agricultura familiar. Isso é economia circular e esse dever de casa não foi feito. E no momento de fome, que deveria ser uma saída, aliar a educação com a alimentação das pessoas, a gente não está tendo essa resposta. Mas por que eu estou falando tudo isso? Fome, né? Doença? Por que eu estou falando tudo isso? Porque é nesse conjunto, é nesse ambiente, é nessa conjuntura que nós temos agora uma corrida por crédito de carbono. E as pessoas estão desesperadas para discutir isso, uma saída. E quando a gente está afobado, quando a gente está assim, sofrendo, quando a gente está realmente precisando, se chega uma proposta, às vezes não pensa duas vezes. E é isso que eu queria falar um pouco, principalmente da omissão do Estado brasileiro em discutir, de fato, de forma contundente, a política de comercialização de crédito de carbono. Pagou ali. Vamos lá.
Nos últimos 2 anos, o número cresceu de relatos de procura de empresas por comunidades tradicionais ofertando contratos de comercialização de crédito de carbono. Grupar, Portel, Mocajuba, Moju, Paragominas. As pessoas estão falando que tem empresa, tem ONG que apresenta propostas às comunidades, né? E não dão muito detalhamento da situação. Porque não dizem quem são os pagadores. Eles são ali operadores, mas não diz quem são os pagadores. Há pouca participação dos órgãos governamentais nesse processo, o que contraria, lembra dos artigos? O 11º artigo da Lei 14.119. Contraria, o Estado está se fazendo ausente. Isso é muito preocupante. Mas mesmo o Estado alertava lá em 2016, olha o seguinte, que louco, esclarecimento sobre a compra de crédito de carbono internacional. Tinha um movimento empresarial, né, sobre o lançamento de website que permitiu que usuários comprassem crédito de carbono internacional com o uso de cartão de crédito, cara, muito doido isso, né? E o Estado brasileiro, o Ministério do Meio Ambiente respondeu nesse esclarecimento. Esses preços voluntários de carbono florestal, entretanto, não podem ser confundidos com o RED+. Então, o Estado estava preocupado, mas a gestão brasileira, a governança brasileira já não é mais a mesma. Parece que estão, assim, largando de mão. Largaram de mão. Informação? Desinformação? Bom, o fato é que corre na justiça o primeiro caso de processo no Marajó envolvendo comunidades e empresas em negociações sobre venda de crédito de carbono. Aqui, você pode puxar lá na referência, né, o caso da Associação dos Moradores da Exército Ativista Mapuá versus Deloitte Touche. De oferta de crédito de carbono, às vezes sem a comunidade entender muito como está isso. Então, Sustainable Carbon, Ecomapuá, crédito de carbono disponíveis, né? Mas há muita dúvida sobre como se dá esse processo. E lembro do artigo da lei, fazer o processo de consulta prévia, livre e informada. É possível encontrar a negociação de áreas de floresta no Marajó, onde vive comunidades para fins de crédito de carbono. Qual o nível de entendimento das famílias sobre o tema? Aqui achei. Certificado de crédito de carbono compensa as emissões de suas atividades. Está lá, exposto. E isso aqui é interessante, porque esse site aqui, da Atlântica Symbios, né? Ele coloca assim, cara, inclusive os pacotes. O Green Pack, né? Aí tem o Silver Pack, aí tem o Gold Pack. Eu vou ler um aqui. O que é? Vou botar o óculos aqui. O que é, cara, o Green Pack? Com o Green Pack você compensa a emissão de 500 quilos, né? 500 quilos de CO2, né? Aí o Silver Pack compensa a emissão de 1.000 quilos de CO2, né? Tá, evitável, né? Imagino que o é. E o Golden Pack, com o Golden Pack você compensa a emissão de 5.000 quilos. Então, assim, você tem pacotes, personalité, né? Interessante isso, interessante. Mas as pessoas estão sabendo disso, as pessoas que moram, que são as provedoras desse processo, as provedoras desse serviço, elas sabem disso? Então, nós temos aqui um processo que junta a fome, literalmente, com a vontade de quem desmata. E o fato que realmente há um processo de desmatamento crescente na Amazônia que a gente precisa superar imediatamente. Cientistas estão falando, a gente está realmente brincando com a sorte. E ao estudar o Mapa Biomas, eu verifiquei que entre novembro de 2018 e junho de 2021, em Portel, no Marajó, foram desmatados 34 mil hectares, cara. Isso equivale a quem é de Belém vai entender, 2.600 bosques Rodrigues Alves. É muita área, cara. E só entre novembro de 2018 e junho de 2021. É muita área, cara. Então, por isso que, por um lado, a gente precisa preservar, conservar, e do outro vem as propostas, assim, não, vamos conservar, mas sobre que aspecto, sobre que condições, né? Essa é a grande questão. Então,
Então, e também é justo a gente debater tudo isso com uma real desigualdade e inclusão digital? Eu fiz parte desse estudo junto com Ana Euler. 103 jovens do Marajó, consultados pelo projeto Bem Diverso, executado pela Embrapa e PNUD, apontam em sua maioria, 79%, que a internet é uma ferramenta fundamental para pesquisas e estudos e para reconhecer políticas públicas como o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Ao mesmo tempo, eles apontam que a internet de qualidade é um grave problema na região. Então, como debater pagamento por serviços ambientais se a comunicação digital ela está desigual? Né? Como? Como? Como é justo? Né? Como é que a gente vai realmente trazer a comunidade para ser escutada se você oferta uma tecnologia que de repente não é a mais apropriada? Ela tem que ter certeza, há que ter a certeza que ela entendeu o processo, que ela consegue comunicar o que ela entendeu e o que ela não entendeu. E a sua reivindicação, né? É aquilo que ela não concorda. Aqui 2 gráficos aqui. Nesse primeiro gráfico, os jovens que responderam disseram que é muito importante a internet para a gente ter melhor acesso aos mercados institucionais, PA, PNAE e o Programa de Garantia de Preço Mínimo da Conab. E como poderia se melhorar essa internet na região? Eles falam principalmente por meio de aquisição de antenas para a captação de sinal via satélite. O Estado deveria estar mediando isso. Bom, membros de povos indígenas e comunidades de trabalhadores extrativistas, eles têm feito alguns alertas sobre isso. Aqui eu estou falando da Carta em Defesa da Amazônia e da Mãe Terra contra as invasões do capital, da violência bruta e dos golpes verdes. Golpes verdes. Não, obviamente, tem muita proposta boa e honesta, pelo menos em sua intenção, mas o fato é que os caminhos de comunicação eles são ainda muito frágeis. Muito frágeis. E muito que está se discutido está alheio, está contrário ao que está dito, o que está dito na lei de pagamento por serviços ambientais. Então, o Estado brasileiro deixou de moderar e atender a lei de pagamento por serviços ambientais? Nós estamos falando de uma nova fase de privatização da Amazônia em câmera tá? Em câmera lenta? É a boiada passando por cima do debate climático? É preciso ter prudência em nome das crianças. Eu vou ler 12 recomendações. Estudem, caso a comunidade esteja envolta numa discussão de crédito de carbono. Recomendação. Primeira recomendação. Estudem a Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho, que trata dos direitos de povos tribais e comunidades tradicionais. Fortaleçam seus planos de uso. Fortaleçam os planos de uso, para que este simples documento possa garantir direitos sobre determinadas espécies florestais e agroflorestais. Construa seus protocolos comunitários de consulta prévia, livre e informada, para que assim possam ter uma ferramenta que sirva de escudo jurídico, né, em caso de uma situação que, né, foi contrária àquilo que se imaginava. Né? E esse protocolo ele precisa ter a mesma intensidade de comunicação, de entendimento dentro da comunidade como fora da comunidade. Estudem suas florestas e a capacidade destas em proteger o clima, animais e plantas. Então, realizar inventários precisa ter a participação das comunidades. E é isso que eu aprendi na Colômbia, lá, nos conselhos comunitários do Pacífico colombiano. Os jovens das comunidades iam para fazer o inventário para entender como é que era o processo. Foi uma coisa muito interessante que eu aprendi lá. Tenha os seus próprios técnicos de confiança. Tenha sob seu domínio o cadastro ambiental rural de fato, zoneado, entendido, distribuído o seu documento entre as famílias. Importante isso aí. Tenha o acompanhamento jurídico da Defensoria Pública ou de advogados comprometidos com a justa relação entre as partes que estão discutindo crédito de carbono. É importante entender que se trata de um jogo internacional. Então, o CNPJ não é daqui, o CNPJ é de fora, muitas vezes, né? Então, as leis podem não terem muito efeito.
Por isso que é importante ter um acompanhamento jurídico para que tenha melhor orientação nesse sentido. Perceba que tudo que é tratado com a palavra preço pode afetar aquilo que vocês possuem de valor. A memória das famílias, seus ancestrais, não tem preço, tem valor. Uma procuração dada a terceiros pode colocar em má situação os seus valores. Comprometam-se com as novas gerações, pois os acordos firmados podem impactá-las no futuro. Positivamente? Negativamente? Tenha-se em conta. Em caso de dúvidas, pergunte às suas instituições e técnicos de apoio. E não se vergonhe de perguntar. Perguntem, o que é isso? Por que isso? E que momento é esse da história humana que nós estamos vivendo? Para que você possa ter a melhor decisão. Exijam do Estado a sua participação como moderador dos processos, ainda mais tratando de florestas comunitárias em áreas públicas. Áreas públicas são áreas públicas e o Estado é responsável por essas áreas e precisa estar lá, sob pena de ser acusada de negligência e omissão. Dialogue com os agentes internacionais, promotores do debate de PSA. Não é possível repetir o erro de premiar quem desmata, em detrimento de quem luta pela floresta, né, ajuda a mantê-la em pé, é parte da floresta e que se mantém em condições socioeconômicas indignas. Conheça a liberdade sem olhar para o dicionário, sem olhar para o dicionário, ele conhece a liberdade, como diria a música do Baiana System. Amazônidas, o que faremos? Vamos juntos tentar conhecer mais sobre o tema? Vamos construir nossa plataforma legítima? Vamos lá, pessoal. Grato pela atenção. Referências? Tchau. 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 Coisa antiga. Tchau. Pois vejo vir vindo no vento o cheiro de nova estação. Tudo que nós estamos passando, isso vai passar. Tudo isso nós estamos passando, isso vai passar. Que horrível. Dias melhores virão, pessoal. Mas a gente precisa manter o senso de solidariedade e de união. E saber que nós temos um dever ético com a próxima geração. É isso. Até a próxima.